de carga horária 6 horas diárias, né? Que o único amparo legal que nós temos hoje é o decreto. Bom, então vamos lá. O que a gente tem de jornada de trabalho hoje dentro da legislação vigente, né, que é o comum utilizado por nós? Né? Então, no 8.112, a jornada de trabalho nossa, né, dos servidores do Poder Executivo, ele está previsto no artigo 19. O que fala o artigo 19? Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, com a duração de 40 horas semanais, observados o limite máximo e mínimo de horas diárias entre 6 horas e 8 horas. Hoje, a questão das 40 horas semanais ela é comumente tratada, né? Então, a gente trabalha as 8 horas diárias com jornadas de 4 horas, com 2 horas de intervalo para almoço. Qualquer redução nessa carga horária diária, né, ela só é possível com redução proporcional do salário. Para o caso de quem ocupa a chefia, né, na verdade, ele se remete ao regime integral. Né? Então, inclusive na aplicação do decreto, se a gente aplicar o decreto da jornada ininterrupta, quem tem cargo de função não faz o horário diferenciado. Ele é submetido, enquanto detentor do cargo, ao trabalho normal, das 40 horas semanais, e sempre que podendo ser convocado, sempre que houver o interesse da administração. Tá? Nesse artigo, a gente não aplica o disposto em leis especiais. Né? Então, existem cargos que, independente do decreto, independente do artigo 19 da Lei 8.112, por lei específica, já possuem jornadas diferenciadas. Né? Então, existe hoje uma relação que a gente tem que não está muito atualizada, né? Porque tem que lembrar muito bem que quando eu falo aqui de cargos, né, estabelecidos em leis especiais, são cargos nossos. Então, recentemente, por exemplo, a gente tem uma briga do pessoal da enfermagem. Né? Então, o pessoal da enfermagem tem discutido e brigado muito pela jornada das 30 horas. Nós temos os assistentes sociais, que também têm discutido e brigado muito, e tem uma lei recente das 30 horas, que a gente consulta no Ministério do Planejamento, não cabe ao regime estatutário da Lei 8.112. O que a gente tem em leis específicas? Então, é tratado nessa portaria publicada no Diário Oficial, na seção página 70, que são os cargos que eu tentei relacionar aqui. Né? Então, são cargos, não precisa estar falando muito deles, né? Mas vocês veem que, independente de decreto de jornada ininterrupta ou do artigo 19, eles têm que cumprir esses horários diferenciados. Né? Então, são técnicos, assuntos culturais, odontólogo, médico veterinário, professor, radialista, fonoaudiólogo. Então, eles têm horários, jornada de trabalhos diferenciadas. Tá? Bom, então, o decreto 1590 de 95. Como eu havia falado no início, hoje, por existir uma lei, 8.112, no seu artigo 19, que fala da jornada de trabalho, a única alternativa que nós temos, que aí eu incluo também, né, nessa questão de estar buscando alternativas, tentando implementar essa jornada ininterrupta, é esse decreto. Ele foi publicado em 95 e foi alterado em 2003, né? O que esse decreto traz? Ele vem regulamentar a jornada de trabalho. Né? Quando se discutiu muito em 2013 essa alteração, nas reuniões que a gente tinha no Ministério, o que veio na verdade? Quando ele fala de atendimento, vocês vão ver mais para frente, que ele vai falar aqui, atendimento ao público. Né? Nós tínhamos uma discussão muito grande à época, que era a questão do INSS. Né? Então, o INSS, eles estavam brigando por uma jornada assim, em regime ininterrupto, porque, né, você não pode dar atendimento do INSS. Você fala para o... Vocês conhecem a fila do INSS, como é que é, né? Bom, agora eu vou parar, que eu vou almoçar e volto daqui a 2 horas para continuar atendendo, né? Ninguém
ia concordar nem aceitar isso naquela fila enorme. Então, como eles tinham dentro do plano de carreira deles essa questão da jornada, e o próprio artigo 19 trazia para o regime estatutário essa questão que não era regulamentada de outros cargos a não ser aqueles, né? Então a publicação desse decreto de 95 era para atender essa questão, principalmente no que diz respeito a atendimento ao público. E aí ele trouxe de forma generalista, digamos assim, para todo o serviço público federal do Poder Executivo, né? Então, aparentemente, se você se enquadrar no que for colocado, né, no que é colocado no decreto, o dirigente máximo do órgão tem a autonomia e a autoridade de fazer esse trabalho, né? Então vamos lá. O artigo 19 fala lá da jornada de 8 horas, carga horária de 40 horas, exceto nos casos previstos em lei, e para quem possui função, quem é cargo de chefia. Ou o regime, que aí ele vai fazer o regime de dedicação integral, né? Para os serviços que exigem atividades contínuas de 24 horas, é facultado a adoção de regime de turno ininterrupto de revezamento, né? E aí ele trouxe, pelo decreto de 2003, essa complementação aqui, explicando melhor a questão da jornada ininterrupta, trabalho noturno e atendimento ao público. Então, quando o serviço, que a unidade, né, o setor, fizer exigindo atividades contínuas em regime de turnos ou escalas em período igual ou superior a 12 horas, então é interessante, né? O serviço dele tem que ter atividade contínua, né, igual ou superior a 12 horas ininterruptas, em função de atendimento ao público ou trabalho em período noturno. E ele complementa que esse trabalho noturno é a partir das 21 horas, né? Então, qualquer trabalho que encerra às 8h59 não pode ser considerado trabalho noturno. Então, se você for aplicar aqui na área administrativa, por exemplo, significa dizer que o setor ele tem que trabalhar no mínimo até 9 horas da noite, né? Se ele não trabalhar até 9 horas da noite, não cabe jornada ininterrupta nem trabalho noturno, né? Na academia já é um pouco diferenciado, né? Que a academia, alguns cursos funcionam, né, até as 22 horas, 22 e um pouquinho, então a gente pode discutir essa questão do período noturno. Aí vem atendimento ao público. Então o setor ele tem que atender ao público. E aí a discussão que a gente tem junto com o sindicato, que a gente vai estar trabalhando nessas definições, né, qual o público que essa unidade vai atender? A universidade atende que tipo de público? Né? Nós atendemos a sociedade como um todo, determinado setor da academia atende só aluno, né? Para atender a sociedade como um todo, justifica, né, o funcionamento ininterrupto. Para atender aluno, somente aluno, né, justifica o funcionamento em turno ininterrupto. Então, essas coisas é interessante se estudar, analisar e trabalhar a implementação da aplicação desse decreto nesse momento, agora que a gente está discutindo jornada ininterrupta. Então, o dirigente máximo do órgão, no caso nosso, a reitora, né, ela vai autorizar através de ata, através de portaria, aquela unidade, né, não o servidor, mas aquela unidade ali, quem trabalha naquela unidade, a fazer 6 horas diárias e carga horária de 30 horas. Porque quando a gente define trabalho ininterrupto, né, você trabalha ininterruptamente individual, né? Então, o trabalho é uma ação, o trabalho você desenvolve de maneira individual. Mesmo que você fale que você faça um trabalho em equipe, né? Mas cada equipe é composta de mais um servidor, e esse servidor ele é individualizado na hora do cumprimento do seu turno, né? Então, a gente precisa computar. A gente fala de turno ininterrupto do setor, computando 12 horas individualmente para cada servidor. Aqui na universidade, o que a gente tem assim, de regulamentação, e aí eu trago, acho que é importante a gente estar discutindo isso também, não só, né, a questão da aplicação, mas também algumas regulamentações que nós temos, né? Então, essa portaria PROAC 533 de 2011, ela veio
adequar a nossa jornada de trabalho observando o artigo 19 da 8.112, né? E, é claro, dentro daquilo que formalmente previsto dentro da instituição hoje. Né? Então, hoje, dentro da instituição, a jornada de trabalho de 40 horas semanais, a explicação, o controle, né? Não sei se vocês já ouviram falar do sistema de frequência para registro de ausência, que é o SISCOFRE, né? Ele é feito em função dessa portaria. Pode passar? Não, antes. Tá. Se fala de jornada reduzida hoje, se fala, mas enquanto não aplicar, né, o decreto 1590-95, que é a nossa luta, é somente com redução proporcional de trabalho. Né? Então, formalmente, é bom deixar claro isso, formalmente, para a administração, para a pró-reitoria administrativa, né, o cumprimento nosso da jornada de trabalho hoje, ela se remete ao artigo 19, 40 horas semanais, e qualquer alteração nela somente com redução da jornada. Não adianta reduzir a jornada mais do que o cargo específico já prevê, né? O médico, por exemplo, o jornalista, que são 25 horas, né? Eu não tenho que pedir para 12, isso aí não existe. Então só pede redução de jornada de trabalho os cargos que não têm um regime específico declarado, né, determinado por lei. Nela atrás também ainda a questão do horário especial, né? Também previsto no 8.112. Lembrando, gente, que a gente está falando aqui são duas coisas distintas, né? Então hoje eu estou trazendo para vocês aqui, por exemplo, que está na legislação, né? Então a legislação, ela tem essas possibilidades de jornada de trabalho reduzida, alterada, de acordo com cada necessidade. E aí, né, com a apresentação do sindicato e amadurecendo mais esse nosso seminário, essa discussão, aí a gente vai entrar porque a gente quer, que é a questão da aplicabilidade do decreto. Então lá na portaria PROAD também ela traz o artigo 8º e 9º, que fala que o servidor estudante ele pode ter um horário diferenciado, no motivo de estudar, né? Quando as aulas não batem, a carga horária dele de aula choca com o trabalho, o horário do trabalho, pode haver essa liberação para ele estudar, porém, né, deve haver a compensação desse horário. Então tem que se estudar uma maneira em que o servidor não se prejudique, né, enquanto estuda, né, porém, o outro lado da administração também ela não pode ser prejudicada sem um aluno, estudante, trabalhar. Então, o que a gente quer chegar é no meio termo, né? Não adianta o cara estudar de manhã, de tarde, de noite e querer trabalhar. Aí não tem como, porque ele tem que trabalhar para receber a remuneração. Então, de alguma maneira, é importante adequar o horário que ele estuda, poder ajustar para o horário que ele trabalha, para a gente poder chegar no consenso, né, na compensação desse horário para o pagamento da remuneração. O servidor que é portador de deficiência, desde que se comprovado em junta médica, ele também pode reduzir a carga horária dele em função do problema de saúde que ele apresenta. Né? Então ele tem uma deficiência física, que ele não pode ficar muito tempo em pé, que dificulta a locomoção dele. Então, se isso for comprovado em junta médica, e a junta médica decidir que ele precisa ter um horário que não seja as 40 horas semanais, né, tenha que ser reduzido, sem reduzir salário, também pode requerer sem problema algum. E a situação também, não só com o servidor, mas também se for com filho, cônjuge ou dependente portador de deficiência. Só que aí, com a compensação de carga horária. O que acontece na maioria desses casos? Quem tem um filho portador de necessidades especiais sabe o quanto que é difícil você acompanhá-lo numa fisioterapia, acompanhá-lo no médico, né, poder estar próximo dele nessa tentativa no tratamento. Então, a possibilidade é de você estar fazendo esse acompanhamento, né, do cônjuge, do filho, ou qualquer dependente, e aí alertando que dependente ele tem que estar registrado lá no seu histórico funcional, né? Então hoje eu tenho que levar meu filho na fisioterapia 3 vezes na semana. Esse horário que ele faz fisioterapia
2 horas, 3 horas, você vai, acompanha de manhã, trabalha à tarde e compensa dentro da sua jornada de trabalho. Aí agora a gente vem na questão da portaria 533 aliada ao decreto 1590. Né? Então, o que é jornada ininterrupta? Por jornada ininterrupta, a gente entende que são serviços em que atividades contínuas de regime de turnos ou escalas em período igual ou superior a 12 horas ininterruptas. Nessa situação, né, é facultado ao dirigente a aplicabilidade do decreto, com 6 horas diárias e 30 horas semanais. Então a gente viu lá que a gente tem algumas condições para observar se o setor, né, atende ao decreto. Atendimento ao público, é necessária a jornada ininterrupta, quer dizer, ele precisa ficar aberto, né, pelo menos até às 21 horas ou após as 20 horas para ser declarado necessidade de trabalho noturno. Né? Nesse caso, somente os servidores que não possuem função, né, ou cargo de direção vão poder fazer 6 horas, as chefias imediatas, quem ocupa cargo de função não pode fazer, né? E aí você pode aplicar o decreto dispensando o horário das refeições, ou seja, né, você faz as 6 horas diárias, né, sem intervalo para as refeições. Lembrando bem, gente, que nós estamos falando aqui do decreto, né? Então, hoje, na universidade, a gente não aplicou o decreto ainda em uma unidade, né? A gente não parou para formalmente analisar dentro do setor, montar um processo, emitir um ato, né, que é importante, porque aqui fala que a autoridade máxima que autoriza, né, um ato da reitora autorizando. Então, tudo isso é importante nesse momento que começa a discutir a jornada, para poder aplicar de forma que não seja generalista, né? Eu acho que não é isso que a gente quer, né? Falar assim, a universidade toda vai fazer jornada ininterrupta. Eu acho que não é bem por aí, né? A gente precisa também trabalhar essa questão das unidades que podem fazer esse tipo de trabalho. Lá no decreto fala também que quando isso acontecer, e a gente já tem a experiência hoje lá no hospital universitário, né? Que era gerido pela universidade e agora pelo IBSER, né? Fixação em local quando houver escalas, né? Então, se você determinar, né, que existe uma escala ali, você tem que estabelecer isso de maneira transparente, né? Falar naquele momento ali qual servidor deveria estar ali, até mesmo para o nosso controle, né? Então a gente chega no setor que deveria estar aberto, eu sou a sociedade, temos um aluno que está lá dentro, chega lá, né? A universidade naquele setor aplica o decreto 1590, funciona ininterruptamente porque precisa atender a comunidade, né? Ele chega lá, a porta está fechada, né? Quer dizer, o servidor estaria ali. Quem que era o servidor que estaria ali naquele momento, né? Você olha o nome do servidor, ele tem todo o direito de buscar o Ministério Público, de buscar o sindicato, de buscar a administração, né? E fazer uma denúncia, falar, olha, né? A universidade fez um trabalho, aplicou a jornada, lá fala que o decreto está sendo aplicado naquele determinado setor, porém eu chego lá, eu não encontro ninguém para me atender, eu não encontro servidor nenhum, né? O setor não deve fechar na hora do almoço, e toda vez que eu for lá não tem ninguém. O horário dele para começar a atender às 7 horas da manhã, que ficou estabelecido, eu chego lá às 7h15, não encontro ninguém para ser atendido. Então ele tem todo o direito de buscar o Ministério Público, e aquele servidor que deveria estar ali, né, naquele momento, naquele horário, ele pode sofrer sanções porque ele faltou naquele dia, não está presente, né? Então o desconto de falta dele, a chefia imediata tem que informar a falta, informar a ausência, o motivo pelo qual aquele servidor não está ali para trabalhar. Pode passar. Aí, como esse assunto é um assunto a nível nacional, né, a gente está vendo que existe uma discussão ampla com relação a isso. Recentemente, a Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, ele soltou um acórdão, ele soltou uma nota técnica em função de um acordo no TCU justamente sobre isso, né, sobre a questão, esse é o último acordo que se tem sobre essa questão da jornada ininterrupta, né? Então, nessa nota técnica,
a Secretaria de Gestão Pública ela manifesta em razão do contido no artigo 1º do Decreto 1590 e nesse acordo 8.616, que os servidores técnico-administrativos das instituições federais de ensino têm que cumprir a jornada diária de 8 horas diárias, né, e 40 horas semanais nos seguintes termos. Aí, pode pular aí, por favor. Essa nota técnica ele traz também o seguinte: o entendimento adotado pela CEGEP é no sentido de que a flexibilização da jornada de trabalho não pode ser concedida indiscriminadamente. Em nenhum momento ele fala que não é para ter flexibilização. O que não pode acontecer é que seja indiscriminado, né? De maneira sem ter nenhum tipo de estudo, né? Nenhum tipo de tratamento adequado na universidade, simplesmente falar que a Instituição Federal de Ensino ela faz hoje 6 horas diárias e 30 horas semanais, né? Quer dizer, faz pelo quê? Faz como? Né? Então ele traz indiscriminadamente a todos os servidores de determinado departamento ou unidade, consoante o parecer número 8 da CGU. Então, a exceção prevista no artigo 3º, portanto, deve ser aplicada apenas em casos bem específicos. É necessário atentar para a ilegalidade de eventual estabelecimento de jornada previsto no artigo 3º como regra geral, né? Então é isso que a gente sempre conversa com o sindicato, com a Leia, né? Da necessidade, gente, de quando aplicar a jornada interrupta, que seja uma coisa feita para atender, né, a instituição, né? A gente não pode estar tratando de casos particulares, né? Poxa, eu preciso fazer 6 horas, não é você que precisa fazer 6 horas ou você que tem que fazer 6 horas, né? Na verdade, tem que verificar a possibilidade do decreto na unidade onde você trabalha, na questão do trabalho ininterrupto, da jornada de atendimento ao público que tem que acontecer, o trabalho noturno quando houver. Então isso precisa ser muito bem estabelecido quando for se discutir a jornada ininterrupta. Essa nota técnica continua, né? A lei, regulamento de manifestação técnica até aqui produzido e citado estabelece conceito objetivo que deve ser aplicado a cada situação, a fim de aferir legalidade ou não da alteração da jornada de trabalho. Então, cada caso é um caso, né? Cada unidade ela tem que ser trabalhada para ver se ela atende ou não os requisitos. Assim, reiteramos quais os requisitos que autorizam a flexibilização aqui tratada. Serviço prestado deve exigir atividade continuadas de regime de turno ou escala, em período superior ou igual a 12 horas ininterruptas, atendimento ao público ou no trabalho noturno. Tá? Então, é clara a nota que a gente só precisa respeitar esses 3 requisitos. Então, isso deve ser estudado em cada setor, em cada unidade, né? E isso pode ser feito, né? Pode ser feito sem problema nenhum. A universidade hoje ela tem vários setores, né, que pode se adequar. Existem setores que não se adequam, né? Então isso também é uma questão que precisa ficar clara quando se trabalhar a jornada ininterrupta, né? E também não adianta, de repente, quando você começar a trabalhar